Dando continuidade aí às alterações do sistema musculoesquelético, nós vamos trabalhar agora as artrites, tá? De acordo com Ruache, existe mais de 100 tipos diferentes de artrites. Nós vamos estudar as mais comuns, tá? Que são osteoartrite, artrite reumatoide, fibromialgia e gota, ok? A artrite, né, como todas as ites, é uma inflamação, tá? E no caso da artrite, inflamação da articulação. Os principais sintomas: dor na articulação, rigidez muscular e inchaço nas articulações que duram mais de 2 semanas, ok? E daí nós vamos adentrar, né, nessas artrites mais comuns. Então, primeiro nós temos aí a osteoartrite, tá? A osteoartrite é uma das artrites que causa deformidade óssea, tá? Então, a osteoartrite é a forma mais comum de artrite. A incidência aumenta com a idade. Antes dos 45 anos, afeta mais os homens. Após os 55 anos, ocorre mais nas mulheres. Atinge com mais frequência as articulações grandes que sustentam peso, como quadris e joelhos. Então, aí, como cuidado de enfermagem, né, nós temos que cuidar, né, da alimentação, orientar a alimentação desse idoso, assim como atividades físicas regulares, ok? A osteoartrite causa também é causada, né, pela degeneração gradual da cartilagem articular. A cartilagem ela cobre as extremidades dos ossos, permitindo movimentos suaves sobre as articulações, né? Então nós vimos que as articulações, né, elas possuem as cartilagens, que é um tecido conjuntivo, que ele pode se desgastar caso haja uma diminuição ou ausência do líquido sinovial, tá? O que vai fazer com que esse movimento dessa articulação seja comprometido, podendo causar aí até uma imobilidade. E daí, pessoal, os sintomas da osteoartrite vai depender da articulação afetada e da gravidade da doença. Porém, em suma, tá? Ela vai apresentar dor nas articulações afetadas, que piora no final do dia, certo? Então, como nós vimos, né, a osteoartrite, ela vai atingir mais as articulações quadril e joelho, né? E nós sabemos a sobrecarga está nessas duas articulações, né, quadris e joelhos, e a pessoa andando o dia todo, ficando em pé, fazendo as atividades, tá? Ela vai piorar a inflamação dessas articulações, tá? Por isso que a dor ela se concentra mais no final do dia, que é quando, né, esse idoso já fez aí suas atividades diárias e agora ele está, né, entrando em um repouso, digamos assim. Além da dor, né, nós temos calor, inchaço, rigidez e crepitação. Essa crepitação, pessoal, ela é causada, né, pela destruição das cartilagens, tá? Então, quando as cartilagens elas começam a ficar destruídas devido à diminuição do líquido sinovial, vai ocorrer aí uma crepitação quando ocorre uma movimentação dessas articulações que apresentam aí a osteoartrite. Além disso, como sintomatologia, eu falei para vocês, né, que a osteoartrite ela causa deformidade e essa deformidade elas são causadas pelas nodulações de Ehlers-Danlos e as nodulações de Bouchard. As nodulações de Ehlers-Danlos, elas acontecem, tá? Nos ossos pequenos da extremidade dos dedos. Então, na ponta dos dedos, né, nessa articulação da ponta dos dedos, vai ocorrer uma deformidade delas. É o que a gente chama de nódulos de Ehlers-Danlos.
nessa articulação do meio do dedo, vai ocorrer um alargamento. É o que a gente chama de nodulações de Bouchard. Então, as nodulações de Eberden e de Bouchard são sintomas da osteoartrite. E agora eu vou mostrar para vocês a gravura, tá? Ó, vocês observam que nessa primeira gravura aqui, né, nós temos nas pontas dos dedos, tá? Nessa primeira articulação aqui próxima à unha, nós temos deformidades. Então, é o que a gente chama de nodulações de Eberden, ok? Nessa outra gravura, vocês observem que nesses ossos, nessa articulação do meio do dedo, um alargamento dessas articulações. É o que a gente chama de nodulações de Bouchard, ok? E essas nodulações, elas tanto estão nos sintomas, na sintomatologia, como elas são usadas para diagnóstico da osteoartrite, ok? Então, quando elas estão presentes nas mãos, né, essa deformidade da ponta dos dedos, que é a nodulação de Eberden, e o alargamento no meio dos dedos, que são as nodulações de Bouchard, fica, né, feito, né, confirmado o diagnóstico da osteoartrite, ok? Além da presença dessas nodulações, nós temos como diagnóstico a história clínica, né, a história de dor, ok? E a questão, né, e o exame radiográfico, ok? No tratamento da osteoartrite, tá? Ela visa diminuir a dor e manter a mobilidade e a função da articulação. Indica-se o que? Repouso, tá? Esse repouso, pessoal, ele é orientado, no caso, para que os idosos não passem muito tempo em pé. Eles têm que, né, passar um tempo em pé, fazendo suas atividades e alternar com repouso, né? Tem que haver uma alternância aí. Atividades, repouso, para que quando for no final do dia eles não estejam, né, com muitas dores nas articulações inflamadas aí, ok? Exercícios regulares, redução do peso, né, que nós já falamos aí, a questão do sobrepeso, fisioterapia para ajudar nesse movimento das articulações e terapia ocupacional. Essa terapia ocupacional é o que vai ajudar, né, a esse idoso a se conscientizar com relação a essa alternância de atividades, repouso. Atividades, repouso. Tranquilo? E daí nós vamos para a artrite reumatoide, tá? A artrite reumatoide, ela tem o início aos 45 anos e afeta mais as mulheres do que os homens. Ela é crônica e degenerativa, é a maior causa de incapacidade dos idosos. Caracteriza-se por períodos de remissões, que são períodos sem sintomas, e exacerbações, que são períodos com aumento dos sintomas. Assim como a osteoartrite, a artrite reumatoide, ela também causa deformidade óssea, tá? Que é o que vocês observam aqui, né? Essa mão bem deformada, ok? O início dessa inflamação ela é súbita, tá? Quando a sinovite persiste, ocorre limitação da articulação, evoluindo para a imobilidade da articulação. Então, veja bem, a literatura, ela fala com relação a essas alterações, a uma crise de artrite reumatoide, tá? Durar até 2 semanas, ok? Só que essas 2 semanas, elas passam por aqueles períodos, né, de remissão e de exacerbação da inflamação, dos sintomas,
ok? Então, nesse período aí de crise realmente, né, o idoso, ele vai apresentar uns períodos sem sintomas, que é o período de remissão, e uns períodos com sintomas bem intensos, que é o que a gente chama de períodos de exacerbação. Com relação aos sintomas, atinge as articulações pequenas das mãos, pulsos e pés, depois joelhos, ombros, quadris, cotovelos, tornozelos e coluna. Então veja, caso, né, não seja tratada essa artrite, ela tende a evoluir e atingir outras articulações, tá? E como ela causa deformidade na articulação, por isso, né, que ela é a que mais se fala na questão da imobilidade no idoso, ok? Apresenta fraqueza muscular, né, devido aí nós vimos a questão das fibras musculares, né, diminuídas. O ataque é súbito, bilateral e simétrico, tá? Essa questão do súbito são aqueles períodos, né, de remissões e exacerbações dos sintomas, ok? Então, a pessoa está na crise, começou a sentir os sintomas bem intensos, de repente o sintoma diminuiu, tá? De repente ele inicia novamente, ok? Então daí os ataques serem considerados súbitos, mas veja, ele tem um tempo, tá? De crise, e a literatura diz que essas crises elas duram até 2 semanas. É bilateral e simétrico, ok? Além da fraqueza, nós temos inchaço, calor e dor, rigidez matinal, 30 minutos após despertar. Então, nós orientamos esse idoso na questão de quando eles acordarem, tá? Eles passem um tempo sentados, tá? Depois, devagar, eles comecem a deambular. Okay? Eles não podem acordar e levantar-se de uma vez só, porque isso aumenta a inflamação dessas articulações. O processo inflamatório que evolui para destruição óssea, deformidade e incapacidade. Ok? Então, é o que mais nós temos como imobilidade das artrites é a reumatoide. Tá? O tratamento visa evitar deformidades, diminuir a dor e a inflamação, manter a capacidade funcional e repouso, ok? Então, nós temos que orientar esse idoso na questão da importância desse repouso, né? Períodos de atividades, períodos de repouso, a questão que eles não podem levantar-se, né, de uma vez só, tá? E o tratamento que vai evitar essas deformidades, porque como nós vimos, eles atingem umas articulações, mas podem evoluir e atingir outras articulações, ok? E daí nós temos a fibromialgia. A fibromialgia, também considerada uma artrite, tá? É um estado crônico pouco entendido, em que o paciente é afligido por dor musculoesquelético crônica, fadiga, devido, né, à questão das fibras musculares, rigidez matinal, lembrando que também as pessoas com fibromialgia, elas têm que acordar, passar um tempo sentadas e depois andar. E, pessoal, com relação a esse distúrbio do sono, tá? Ele atinge bastante as pessoas com fibromialgia, porque em alguns momentos, nesse período noturno, né? Nesse período do sono que as dores ficam mais presentes. Então, a dor é o sintoma mais proeminente, é definida como ardência, que irradia por toda a articulação, tá? Essa ardência, muitas vezes, ela produz coceira, tá? A fibromialgia não causa deformidade, né? Como nós vimos das artrites, a osteoartrite e a artrite reumatoide causam deformidades. A fibromialgia não causa.
Não causa. O tratamento e os cuidados de enfermagem incluem: não há tratamento específico, tem que se fazer uso de analgésicos devido à dor que é muito intensa, tá? Principalmente nesse período aí que seria do sono, que vai causar aí o distúrbio do sono, é bem presente, tá? Nas pessoas com fibromialgia, essa questão desse distúrbio do sono, dessas insônias, exercícios programados e técnicas de relaxamento. Essas técnicas de relaxamento irão ajudar muito nessa questão de se trabalhar o distúrbio do sono, ok? E para encerrar, nós temos a gota aí, tá? A gota afeta as articulações dos pés, particularmente o tendão do pé. A causa: distúrbios metabólicos relacionados ao excesso de cristais de ácido úrico no corpo, que não podem ser eliminados, causando dor e inflamação, tá? Nós sabemos que ocorre a eliminação aí, né, da urina e é feita aí pela filtração dos rins, e daí os rins eles não estão conseguindo filtrar, tá, os cristais de ácido úrico, ficando em excesso no corpo, né, no nosso corpo, tá? Então, devido a esse excesso de cristais, os sintomas da gota são dor intensa, moleza, vermelhidão, calor e inchaço, tá? Então, devido a esses excessos de cristais no ácido úrico, vai ser diagnosticado a gota, e essa gota tem como sintomas dor, vermelhidão, moleza, que é o enfraquecimento, calor e inchaço. O diagnóstico é feito pela história clínica e pelo exame de sangue, que é do ácido úrico, tá? O tratamento não pode ser curado, mas pode ser controlado. Esse controle, ele vem da questão da alimentação, tá? Então, os alimentos, as pessoas com gota têm que ser orientadas com relação a essa alimentação, tá? Principalmente com alimentos, né? Como a carne vermelha, que produz muito, que vem a dificultar muito a questão de produzir esse excesso aí de cristais de ácido úrico, ok? Tudo tranquilo, meus amores? Então a gente encerra Sistema Musculoesquelético por aqui. Bons estudos e até mais!